Boa noite, meus amados. A paz do nosso Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Robert. Estamos dando início aqui a esta live nesse dia 1º de janeiro do ano de 2021. Estamos fazendo mais uma live aqui, a primeira live aqui do ano de 2021. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Estou aqui da minha casa e através do site aqui da nossa igreja, Igreja Fé para Todos, aqui em São Gonçalo, do nosso pastor Samuel Brito, pastor da nossa igreja. Estamos dando início aqui à live, esperar que os irmãos apareçam aí através da live para nós. Vamos cantar louvores, vamos orar, trazer uma palavra que Deus colocou no meu coração. Ontem tivemos um culto maravilhoso na nossa igreja, na virada do ano, um culto muito abençoado, com louvores, com palavras. Eu trouxe uma pequena reflexão, mas o tempo ele é muito corrido e não deu para desenvolver mais, o raciocínio daquela mensagem, mas agora eu tenho um pouco mais de tempo, vai dar para a gente poder desenrolar e desenvolver um pouco o raciocínio daquela palavra que Deus falou comigo ali no livro do profeta Isaías. E tivemos também ali a mensagem do nosso evangelista Maxwell, pastor, trazendo uma palavra maravilhosa, falando sobre esse ano, o tema deste ano, que é o ano da verdade, e que a verdade de Deus esteja sobre nossas vidas, que possamos andar na verdade que é o Evangelho, que é as boas novas do Senhor Jesus. Então, estamos aqui dando início. Eu estou aqui com a minha esposa, está fazendo alguns testes aqui, ela vai estar aqui anotando os nomes dos amados irmãos. Você que precisa de oração, você que está me vendo aí através dessa live, precisa de oração, você começa aí a fazer o seu pedido, que a minha esposa vai estar anotando, e no final dessa programação eu vou estar orando por sua vida, orando, começando já o ano de 2021, orando, clamando a Deus por famílias, por vidas que precisam de oração neste dia. Amém? Estou muito feliz, sou grato a Deus por estar de pé, pelo fôlego de vida, mais um dia que o Senhor nos fez. Por isso eu sou grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Amém? A nossa igreja, meus amados, fica na Avenida Presidente Kennedy, número 1771, ao lado da Praça de Nova Cidade. Ali fica a nossa igreja, a Igreja Fé para Todos. E os nossos cultos, todos os domingos, são 2 grandes cultos. Estamos no período da pandemia, então a igreja no meio de semana não está aberta, mas aos domingos ela está aberta. Domingo, 2 grandes cultos. Pela manhã, 9 horas da manhã, nós temos o culto ao Senhor com uma palavra do nosso pastor Samuel Brito, sempre trazendo uma palavra mais profunda. Todo domingo, 9 horas da manhã, louvorzão e depois a palavra de Deus, e no final orando pela vida dos irmãos. E neste domingo será a ceia do Senhor, o primeiro domingo do ano de 2021. Então vamos estar realizando a ceia do Senhor, e eu convido a você a estar presente ali na igreja, 9 horas da manhã, para nós cearmos junto, já começando o ano, trazendo à nossa memória o que o Senhor fez por nossas vidas nesse ano de 2021. Amém? E à noite, que não é à noite, é à tarde, noite, às 17 horas, o culto evangelístico, a palavra profética, um culto para a família, onde nós sempre trazendo uma palavra evangelística para os amados irmãos. E durante a semana nós temos as lives que são feitas todas as terças-feiras, a live dos casais, que é feita pelos líderes dos casais, o Birajara e Mônica, Vinícius e Francine, Tatiele e Israel.
todas as terças-feiras às 20 horas, sempre uma palavra direcionada aos casais. Quarta-feira, que seria o dia do culto, né, o culto de meio de semana, conforme eu disse no início, o pastor não está abrindo ainda durante a semana. Ele tem feito as lives da sua casa, às quartas-feiras, às 20 horas, também sempre trazendo uma palavra muito abençoada aos nossos corações. E sexta-feira é conosco aqui, comigo e com o evangelista Maxwell, nós que somos evangelistas ali da Igreja Fé para Todos, sempre trazendo também uma palavra evangelística para os amados irmãos. Então, meus amados, estamos aí trabalhando, dando início a este ano, continuando trabalhando na obra do Senhor, adorando ao nome do Senhor, cultuando a Ele, sobrevivendo através de adoração, de cânticos, de louvores, de orações, e vamos dar continuidade. É o ano da verdade. É o ano que Deus, Ele quer contar conosco, contar com aqueles que realmente querem viver na verdade, aqueles que querem realmente andar na verdade, aqueles que realmente querem andar na presença de Deus. Se você quer andar na presença de Deus, meu irmão, se prepare, porque Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Então, essa sexta-feira, que Deus venha te abençoar poderosamente, que Deus venha abençoar a sua vida, a sua família, sua casa, que esse ano de 2021 seja um ano próspero, um ano de realizações, um ano onde o Senhor venha se revelar para você cada vez mais. Sabemos que o ano de 2020 foi um ano difícil, um ano complicado devido a essa pandemia, muitas coisas paradas, o mundo parou praticamente devido a essa pandemia. Nós não estávamos preparados, esperando por isso. Pegou todo mundo de surpresa, mas graças a Deus estamos aqui de pé, estamos vivos, estamos respirando. Algumas pessoas, algumas famílias que perderam seus entes queridos, nós sabemos disso, choramos, sentimos também a perda dos irmãos, mas nós temos que dar continuidade. Não podemos desistir. Paulo diz assim, esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo para as que estão diante de mim. Prossigo para o alto e consumador da minha fé, que é Jesus Cristo. Então nós temos que dar continuidade. Não podemos desanimar em meio aos percalços da vida. Não podemos desanimar em meio às dificuldades e os obstáculos que estão diante de nós. Temos que ter fé, coragem e ousadia para prosseguir. E Cristo, Ele conta conosco. Que nesse ano de 2021 você possa tomar uma decisão. Que nesse ano de 2021 você venha tomar uma posição diante de Deus. Porque Deus quer fazer grandes coisas no nosso meio. Deus tem aberto, amados, um leque de oportunidades. Através das lives, através da igreja. Deus tem abrido um leque, um oceano de oportunidades para nós apregoarmos a sua palavra. Então Deus, Ele conta comigo e contigo. Conforme eu disse ontem, no culto da virada, eu trouxe ali uma palavra sobre o profeta Isaías. Deus requer que a sua igreja tome uma posição. Amém? Mas daqui a pouco eu vou estar falando um pouquinho mais sobre esta palavra. Já estou vendo que alguns irmãos já estão presentes aqui no site da igreja. E vamos adorando ao Senhor, cultuando a Ele, orando, cantando louvores, porque o nosso Deus é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Amém? Vamos adorar a Ele com cânticos. Depois eu venho trazendo uma palavra e no final eu vou estar orando por sua vida. Amém? Aleluia. Meus amados, Deus é grande. Deus muito digno de ser adorado. Ele é grande, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós sonhamos. Amém? Oh, glória a Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte.
alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia! Esse Deus é grande, meu amado. Esse Deus é poderoso para fazer aquilo que nós pedimos, aquilo que nós clamamos. Creia nisso. Ele tem todo o poder. Vamos adorar? Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Yeshua, 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 Yeshua. O que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem fazem cantar santo? O que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem fazem cantar santo?
Quero olhar a face do meu Criador, quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Quero olhar a face do meu Criador, quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Yeshua, 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 Yeshua. Só quero ver você. 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 Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Só quero ver você. Quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Amém, amados? Estamos aqui de volta novamente. Deu um probleminha aqui na internet, a internet caiu, mas já estou aqui de volta. Deixa eu acertar aqui a câmera. E conforme eu estava dizendo, eu tenho uma palavra que Deus colocou no meu coração e vou esperar os amados irmãos entrarem novamente, porque deu um probleminha, né, na internet. Acontece, às vezes a internet cai, volta novamente, aí interrompe o vídeo. Mas estamos aqui novamente para que eu possa ministrar esta palavra. Palavra que Deus colocou no meu coração, conforme eu estava dizendo no início. Ontem tivemos o culto da virada lá na nossa igreja, foi uma bênção. Palavras, louvores, tivemos louvores abençoadíssimos. E Deus me deu um texto que se encontra lá no livro do profeta Isaías, capítulo 6, quando Deus se revela ao profeta. O profeta Isaías, ele é considerado como profeta messiânico. O profeta que trouxe a revelação do Messias, do remanescente que viria para restaurar todas as coisas. Então, é o profeta do reino sul, do reino de Judá, e ele, no capítulo 6 do livro do profeta Isaías, ele tem a revelação da glória do Senhor. E eu estive lendo ontem lá na igreja, aqui o primeiro versículo, que diz assim, ó: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Se você for perceber aqui nesse texto, você vai ver que ele diz no ano da morte do rei Uzias. Quem foi esse rei? Foi o rei de Judá. Um rei temente ao Senhor, um rei que tinha uma referência, que era uma referência muito grande ali para o reino sul, reino de Judá. E quando o rei ele morre, o profeta ele sente a perda desse grande rei. Ele olha para o trono e vê o trono vazio. E o profeta Isaías, ele era o profeta da realeza, ele era o profeta do palácio, ele conhecia os problemas que o povo estava enfrentando, as dificuldades, problemas políticos, econômicos, toda a corrupção que tinha em meio àquele reino. O profeta Isaías sabia de toda aquela situação. E quando aquele rei, que era temente ao Senhor, ele morre, ele sente o baque.
E ele então, naquele ano da morte do rei Uzias, ele tem a revelação da glória do Senhor. Deus se revela ao profeta de maneira sublime, de maneira poderosa, chamando ao profeta a responsabilidade, ao compromisso de pregar a sua palavra, de profetizar para aquele reino. E o profeta Isaías, ele tinha uma grande missão de profetizar para aquele povo que estava caminhando para o cativeiro. O profeta Isaías é levantado 200 anos, cerca de 200 anos mais ou menos, antes do povo ser levado para a Babilônia. E muitas pessoas não acreditavam na sua palavra. Muitos não acreditavam naquilo que o profeta estava pregando, porque durante esse tempo o reino de Judá estava tudo bem. Não estavam passando por problemas econômicos, não estavam passando por problemas de saúde, não estavam passando por problemas nenhum. E quando o profeta é levantado, avisando aquele povo, dizendo que eles deveriam voltar novamente para o caminho do Senhor, senão eles seriam punidos, castigados, o povo não deu ideia para aquele profeta. Aquele profeta, ele foi desacreditado pelo povo e sofreu muito. E ele trouxe uma mensagem dura, falando sobre a justiça de Deus, sobre a retidão, um Deus que requer de nós a santidade. E aqui ele tem a revelação desse Deus maravilhoso. E Deus diz assim: a quem enviarei para pregar a minha palavra? Isaías diz: Senhor, envia a mim. Eu estou aqui, pronto para te obedecer, pronto para cumprir aquilo que o Senhor me chamou. Então, meus amados, conforme eu disse ontem, é um tempo da igreja se posicionar, é um tempo de nós nos posicionarmos diante de Deus. Conforme eu disse, Deus tem liberado um oceano de oportunidades para nós pregarmos a palavra de Deus. Em meio a essa dificuldade, essa luta que nós estamos enfrentando com a pandemia, Deus tem aberto oportunidades para aqueles que eram desconhecidos, para aqueles que estavam no anonimato. Deus está levantando homens e mulheres para apregoar a sua palavra. Então é um tempo de nós nos posicionarmos como servos, como filhos de Deus, para nós pregarmos a sua palavra e darmos testemunhos do que Cristo pode fazer a todos aqueles que obedecem a sua palavra. Então, conforme eu disse ontem, é tempo de nós nos colocarmos diante do Senhor para cumprir o seu chamado. E quando Deus ele nos chama, meus amados, muitas das vezes o chamado de Deus é de forma inusitada. Aqui, quando Deus chamou o profeta Isaías, ele estava diante de uma grande perda. Então, meus amados, é assim que Deus faz. Deus, quando ele nos chama, muitas das vezes a situação é difícil. Quando Deus ele nos chama, muitas das vezes a situação parece que está um caos. Porque é muito fácil quando nós recebemos o chamado de Deus e pegamos as coisas todas estruturadas. Você quer ver um exemplo? Davi foi um grande rei de Israel. Davi, quando ele recebeu o chamado de Deus, o que Davi estava fazendo? Davi estava trabalhando. Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai, Jessé. E Davi ele foi chamado pelo Senhor quando ele tinha cerca de 17 anos. Deus ungiu como rei de Israel. Deus chama esse pastor de ovelhas que estava lá cuidando das ovelhas do seu pai, lá no pasto. Um jovem que era discriminado pelos seus irmãos, que era humilhado pelos seus irmãos. Mas Deus viu em Davi algo diferente.
e chama esse jovem. Só que passou um tempo, e com 30 anos, Davi, ele é levantado como rei de Israel. E Davi, ele teve muitas conquistas, ele fez muitas conquistas, conquistou vários reinos, alargou as fronteiras de Israel e teve grandes vitórias. Foi um guerreiro do Senhor, músico, poeta, pregador. E ele deixou um reino estruturado para o seu filho Salomão. E quando Salomão ele começou a reinar, durante aquele período, ele sentiu o peso da responsabilidade que era de comandar aquele reino. E ele, quando o Senhor aparece a Salomão e diz assim: o que você quer que eu faça por ti? Pede-me o que quiseres, que eu te darei. Ele pede sabedoria ao Senhor, porque ele sabia a responsabilidade que ele tinha de cuidar daquele reino. Só que Salomão pegou um reino estruturado. Agora, o difícil é quando nós pegamos um reino quando está um caos, quando está tudo destruído, quando você tem que começar do zero, quando você tem que recomeçar. E muitas das vezes, quando Deus nos chama, a situação está assim. Lembram-se de Moisés? Quando Deus chamou Moisés, o povo estava lá, no cativeiro, como escravo no Egito. Deus chama Moisés, e mais uma vez eu aprendo aqui com o chamado de Deus, que todas as vezes que Deus chama os seus estavam trabalhando. Foi assim com Davi e também foi com Moisés. Moisés estava fazendo o quê? Moisés estava cuidando também das ovelhas. Estava lá próximo do Monte Sinai, cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro, quando Deus chama Moisés diante daquela sarça que ardia e não se consumia, e Deus então se revela a Moisés e diz: Moisés, eu tenho uma grande obra para ti. Você será o meu libertador. Quando Moisés recebe o recado de Deus, ele treme na base. Mas ali, Moisés teve que começar do zero. O povo estava no Egito já há 430 anos. E Moisés teve que pegar aquele povo, tirar do Egito e levar para uma terra que manda leite e mel. E durante esse processo, meu amado, foi muito difícil. Porque o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo. E durante a peregrinação no deserto, que foram cerca de 40 anos, Deus teve que tratar daquele povo. Deus teve que cuidar daquele povo. E Moisés foi o pastor daquele povo. Então, muitas das vezes, quando Deus ele nos chama, a situação está assim, está um caos. E nós estamos diante disso. O mundo está um caos. O mundo está parado. O mundo não sabe o que fazer diante dessa pandemia. E Deus, ele conta conosco para nós sermos os seus atalaias aqui nessa terra. Por isso que eu disse no início que nós devemos nos posicionar. Deus, ele conta comigo e contigo para nós nos colocarmos na brecha e pregarmos a sua palavra. Amém? Foi esse o texto que Deus me deu ontem. Mas a palavra que eu quero pregar nessa noite não é essa. A palavra que Deus me deu nessa noite. Eu fiz uma pergunta ontem. O que nós devemos fazer diante dessa situação? O que eu e você devemos fazer diante de tudo isso que nós estamos vivendo? Diante das perdas, diante das oportunidades, diante dessas lives, quantas lives que têm sido feitas, através dessas lives, vidas estão sendo alcançadas, vidas estão ouvindo a palavra de Deus, e quando você ouve a palavra de Deus gera fé no seu coração. Diante de tudo isso, o que eu e você devemos fazer? E aí eu gostaria que você fosse lá no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5, é a palavra que eu tenho nesta noite, na primeira live deste ano de 2021, eu quero falar sobre a pesca maravilhosa. Esse texto, meu amado, é fantástico.
Jesus, ele estava ali caminhando no mar da Galileia. E diante daquele mar, estava ali Pedro, um pescador, conhecedor do mar, que havia pescado a noite inteira e não havia pego um peixe sequer. Estava cansado, estava exausto da noite que o pescador é assim, ele leva a madrugada inteira tentando pescar e muitas das vezes você não pesca nada. E naquele dia, Jesus estava ali, naquela manhã maravilhosa, caminhando ali no mar da Galileia, quando ele se depara com aqueles pescadores que passaram a madrugada toda pescando e não havia pescado nada. Apenas algumas algas estavam em suas redes. Jesus chega diante daqueles discípulos, diante de Pedro, que ainda não era discípulo de Jesus. Jesus sobe naquele barco e começa a pregar para aquela multidão. E depois Jesus diz para Pedro: Pedro, arpa com o barco novamente. Vai no lugar mais fundo do mar da Galileia e lança a rede. E Pedro disse: Mestre, eu passei a noite toda pescando. Eu conheço do mar. O mar não está para peixe. Jesus disse: Pedro, me obedeça e você vai ver o que nós iremos apanhar nesse dia. Olha o que diz o texto aqui, ó. Capítulo 5 do Evangelho segundo escreveu São Mateus. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e, assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse Simão: Faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fosse ajudá-lo. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Que texto maravilhoso! Que mensagem maravilhosa! Conforme eu disse para você, Pedro havia pescado a noite inteira. Estava cansado, exausto. Não havia pescado nada. Mas quando Jesus entrou no barco e disse: Vamos, Pedro, vamos ao alto mar e lança novamente as redes. Pedro disse: Mestre, passei a noite toda pescando e não pegamos nada. O mar não está para peixe nesse dia. Eu sou pescador. O senhor é carpinteiro. O senhor não conhece de mar, o senhor não conhece de pesca. Eu conheço, eu tenho intimidade com isso. Eu trabalho com isso há anos. O que o senhor entende de mar? O senhor é apenas um carpinteiro, está acostumado a fazer mesa, cadeiras. Hoje o mar não está para peixe. Jesus. Tem uma cena do filme que é Jesus de Nazaré. Acredito que muitos já devem ter visto esse filme. E naquela cena, Pedro aparece ali com seus irmãos, com aqueles trabalhadores, porque Pedro ele tinha uma empresa de pesca. Várias pessoas ajudavam Pedro naquela empreitada. E naquela cena daquele filme, Pedro aparece ali revoltado, reclamando que não havia pescado nada, reclamando da cobrança dos impostos que os romanos faziam. E quando Jesus aparece ali, diante de Pedro, estavam ali os seus irmãos, e Pedro começa a reclamar, a esbravejar, e o seu irmão diz para Pedro: esse aí é Pedrão, olha Pedrão,
vive reclamando, mas é um bom homem. E Pedro diz para o seu irmão e diz: é mais um desses profetas, porque Jesus aparece ali e Pedro chega ali todo, o seu irmão André aparece ali todo entusiasmado, falando com Pedro: achamos o Messias, achamos aquele a qual é pregado que viria o remanescente de Israel. E quando Pedro fala para o seu irmão: esse é mais um daqueles profetas que fica pregando isso, pregando aquilo. E Pedro então começa a esbravejar, e Jesus só olhando, observando para Pedro. Quando Pedro desce do barco e chega diante de Jesus, e ele olha nos olhos de Jesus, aquele olhar meigo, aquele olhar que é irresistível, o olhar de Cristo. E ele chega ali todo autoritário, esbravejando. Quando ele chega diante de Jesus, ele começa a esmorecer. E Jesus dá uma ordem para Pedro: Pedro, vamos ao mar, vamos pescar. Vamos pescar. Mas como? O mar não está para peixe? Eu passei a noite inteira pescando. Não é possível que agora o mar vai dar peixe. E Pedro foi e obedeceu. Uma cena de um filme, Jesus de Nazaré, achei muito interessante. Eu estava vendo hoje à tarde, antes de pregar essa palavra, e aquilo me tocou. Quando Pedro ele olha ali nos olhos de Jesus, Pedro então ele começa a recuar. Tudo bem, eu vou te obedecer. Vamos ao mar. Mas eu estou dizendo para você, o mar não está para peixe. Você é carpinteiro, você entende de fazer mesas. Eu sou pescador, eu entendo do mar. Mas para provar para você que o mar não está para peixe, vamos ao mar. E eles foram. E Jesus ali, no alto mar da Galileia, a Bíblia diz que foram tantos peixes, que as redes rompiam. Eu fico imaginando a cena, Jesus no barco, sentado, e os peixes começando a brotar naquela rede, Jesus indo ali ajudar a eles a puxar aquela rede, e Pedro então ficando sem o que falar, sem o que dizer, porque o dono do mar, o dono do peixe, estava naquele barco. Meu amado, minha amada, o que eu aprendo com isso? Nesse ano de 2021, eu e você, nós temos que lançar as redes. Pela fé, creia que quando Jesus está no barco, quando nós lançamos as nossas redes pela fé, os peixes vêm. Esse ano, o ano passado, o ano de 2020, foi um ano terrível. Um ano de lamento, um ano de choro, mas esse ano de 2021 será diferente. Esse ano de 2021, Cristo conta comigo e contigo para nós, pela fé, lançarmos as nossas redes, mesmo que o mar não esteja para peixe. Creia, lança a rede que você vai apanhar grandes quantidades de peixe para a sua vida. Sabe o que eu aprendo com esse texto? Jesus, quando diz para Pedro, vamos ao alto mar, Pedro diz, o mar não está para peixe, mas sobre a tua palavra eu vou obedecer. Sobre a tua palavra, sobre o teu comando, eu vou obedecer e vou lançar as redes novamente ao mar. E vamos ver se o mar vai dar peixe. E quando Pedro obedeceu, ele apanhou uma grande quantidade de peixe. Sabe o que eu aprendo? Quando nós obedecemos a palavra de Deus, quando nós obedecemos o comando de Jesus Cristo, nós temos vitórias em nossas vidas. Quando nós obedecemos ao seu chamado, quando nós estamos prontos para servir a Cristo Jesus, quando nós nos colocamos a obedecer a sua palavra, nós lançamos a nossa rede e apanhamos uma grande quantidade de peixes para a nossa vida. Entenda bem, amados, eu estava ouvindo uma mensagem de uma pastora e ela disse:
como Deus deu ordem às rãs para aparecer ali diante de Faraó, o nosso Deus, que é o dono da vida, que criou todas as coisas, ele também dá ordem ao mar para dar peixes. Ali, diante de Pedro, estava aquele que era o Criador do mar. Diante de Pedro estava aquele que era o dono do mar. Diante de Pedro estava aquele que era o dono dos peixes. E quando eles foram ao alto mar, mesmo o mar não tendo peixe, Deus fez brotar grande quantidade de peixe, uma grande quantidade, que a Bíblia diz que as redes se rompiam e quase o barco foi a pique. Assim, Deus quer fazer na nossa vida. O que eu e você nós temos que fazer nesse ano de 2021 é estarmos prontos para obedecer a sua palavra, é estarmos prontos para obedecer o comando de Cristo Jesus e nos colocarmos à disposição para fazer a sua obra, porque assim como Cristo disse para Pedro, Cristo está dizendo para mim e para você, nós seremos pescadores de vidas. Nós seremos pescadores de almas, almas que estão indo para o inferno através da minha palavra, através da sua palavra, através das orações que serão feitas por essa live. Deus vai alcançar uma centena de famílias para o seu reino. Nesse ano de 2021, meus amados, eu já quero começar com esta palavra, já chamando você para juntos sermos embaixadores de Cristo. Sabe o que Deus requer de nós para esse ano de 2021? O que Deus requer de nós para esse ano de 2021 é que eu e você, nós sejamos os seus ministros. É que eu e você sejamos os seus embaixadores. É que eu e você sejamos os seus atalaias. Deus conta contigo, Deus conta comigo. Você que está me vendo aí por esta live, Deus conta com o seu serviço. Deus conta com o seu talento. Deus conta com o seu dom. Quantos que estão enterrando os seus talentos? Deus, Ele conta conosco nesse ano de 2021. Esteja pronto. Coloque-se à disposição, coloque na posição de embaixador de Cristo, coloque na disposição e na posição de ser ministro do Senhor. Será um tempo onde nós vamos lançar as redes e vamos alcançar uma grande quantidade de peixes. Creia nessa palavra, meu amado, creia no que eu estou te dizendo. Eu profetizo para a Igreja Fé para Todos que nesse ano será um ano diferente. Será um ano onde através dessas lives, através das pregações que serão feitas no púlpito daquele altar, vidas serão tocadas pelo poder do Evangelho, pelo poder de Jesus Cristo. Por isso que neste ano de 2021, Cristo Ele conta comigo, Cristo Ele conta contigo, para nós sermos, para nós estarmos a serviço da sua obra. Que esse ano venha a ser um ano diferente. Que esse ano os crentes venham tomar uma posição diante de Deus. Se colocar à disposição. Eu não sei, amados, quanto tempo de vida você tem. Talvez você esteja pensando, eu já tenho uma certa idade. Deus tem que usar os novos. Não, Deus quer te usar. Assim como Deus usou Moisés que tinha 80 anos. Quando Moisés recebeu o seu chamado, ele tinha 80 anos. E ele foi lá e com a mão poderosa de Deus tirou aquele povo do Egito e levou para uma terra que emana leite e mel. Deus também conta contigo. Deus conta contigo, pastor. Deus conta contigo, pastoras. Ministro do Evangelho. Levitas do Senhor. Cantores. É tempo de nós nos colocarmos à disposição para fazer a obra do Senhor.
Cristo está voltando e a igreja precisa estar preparada, a igreja precisa estar adornada. Então é tempo dos crentes sair da caverna, é tempo dos crentes se colocar à disposição para orar. Deus conta com a sua oração, Deus conta com o seu louvor, Deus conta com a sua adoração, Deus conta com o seu dom. Não enterre o seu dom, coloque-se diante de Deus e faça a sua obra. Não faça como o profeta Jonas, não fuja diante do Senhor. Deus, Ele conta comigo, Deus, Ele conta contigo. Quando Pedro viu ali a revelação de Deus, assim como o profeta Isaías, que teve a revelação da glória do Senhor, Pedro, ele teve a sua vida mudada. Pedro disse: afaste de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador, eu não sou digno do Senhor. Pedro, não se preocupe, eu vou fazer de ti pescador de almas, pescador de homens. Entenda, amém, amado? Eu não sei como foi o seu ano de 2020, mas é um novo ano, um novo dia, e nós temos que tentar novamente. Eu não sei quantas vezes você tem tentado. Talvez você tenha pensado assim: eu não tenho capacidade, eu não tenho condições de pregar a sua palavra, eu não sei falar direito. Meu amado, não se preocupe, Deus, Ele vai te usar. Deus, através do Espírito Santo, vai colocar as palavras da sua boca. Não fique com medo, não fique apreensivo. O ano passado, o ano de 2020, foi um ano de insegurança, mas esse ano será um ano diferente, e Deus, Ele conta conosco. Deus, Ele requer de nós que nós nos colocamos diante dEle para fazer a sua obra. Mas evangelista Robert, eu tenho tentado e não tenho conseguido. Não importa, tenta novamente, tenta uma, tenta duas, tenta três, mas não desista dos seus sonhos, não desista do seu chamado. Eu digo para pastores: não desista da sua igreja, não desista das suas ovelhas, não desista dos seus. Não desista, meu amado, dos seus filhos. Não desista da sua família, não desista do seu casamento, não desista do seu ministério. Você é líder de departamento das crianças, de departamento dos jovens. Não desiste do dom que Deus colocou diante do Senhor. Não desiste da obra que Deus te chamou. Você é líder de casais, você é ministro de louvor. Não desista, continue. Tenta uma, tenta duas, tenta 10, mas não desista. Esse ano de 2021 é o ano em que nós devemos lançar a rede. 1, 2, 3, quantas vezes for possível, mas nós vamos lançar a rede ao mar, crendo que quando Cristo está conosco, nós iremos alcançar uma grande quantidade de peixe. Então é um tempo aonde a igreja tem que se colocar, através das lives, através de você, líder de casais. Quantos casais têm sido abençoados com as lives que os nossos líderes de casais têm feito? Continue. Eu digo para o Birajara, diácono Birajara, a irmã Mônica, continue, estude, continue se preparando e pregue a palavra. Eu falo para o diácono Vinícius, para a irmã Francine, continue, não desista. Eu falo para a Tatiele, para Israel. Estava ouvindo esse dia o pastor Samuel Brito, dizendo: quem diria que o nosso amado irmão Israel estaria aqui fazendo lives, pregando a palavra, trazendo o exemplo que foi do seu casamento para outros casamentos. Eu digo para você, ministro de louvor, a Leonardo, a Amanda, não desista do seu dom, não desista do seu chamado. Eu digo para os cantores, eu digo para os evangelistas, para o evangelista Maxwell, para o pastor Samuel Brito, para a nossa igreja, é tempo de nós lançarmos as redes. Oh, meu amado, eu já vejo pelos olhos da fé, a nossa igreja vai faltar lugar, vai faltar cadeira para que as pessoas estejam ali para assistir o culto,
da nossa igreja, porque é tempo de nós lançarmos as redes. E eu creio, pela fé, que Deus vai fazer grandes coisas. Então não desista do seu chamado. Não desista do seu dom. Você cantor, você evangelista, você diácono, você diaconisa. Cristo conta contigo. Cristo conta com o seu dom. Cristo conta com o seu talento. O nosso pastor Samuel Brito, ele conta conosco para que nesse ano de 2021 estejamos ali junto com ele, na Igreja Fé para Todos, apoiando, trabalhando, servindo, fazendo presença na tua igreja. Conforme eu disse ontem, a sua presença na igreja. Talvez você pense, eu não tenho um dom da palavra, não tenho um dom do louvor, mas a sua presença ali nos cultos faz a diferença. Através das orações que saem dos seus lábios, através das suas mãos levantadas, outras vidas são alcançadas, outras vidas são impactadas. Então, meus amados, que nesse ano de 2021 possamos lançar as redes e crer que Deus vai fazer grandes coisas. O interessante é que nesse texto, que quando eles lançaram a rede foram tantos peixes, que eles tiveram que fazer o quê? Compartilhar com os outros pescadores. Deus vai transbordar o seu Espírito em nossas vidas. Nós iremos transbordar, iremos repartir aquilo que Deus irá nos dar. Falo para você, falo aqui para minha esposa, que é líder do departamento infantil, para a Nádia, para a Amanda, que é líder da juventude, que nesse ano possamos juntos fazer a diferença para a obra do Senhor. Amém? Deus abençoe. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração no ano de 2021. Eu tenho certeza que será um ano diferente. Será um ano onde nós vamos ver grandes quantidades de peixe na nossa rede. Amém? Deus abençoe. Momento de nós orarmos. Eu quero orar por sua vida, você que está aí através dessa live me ouvindo, clamar pela sua família nesta noite em nome de Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar pelo pastor Samuel Brito, diaconisa Cora, diácono Bruno, Sara, Miguel, a Rebeca, é Kiara, né? A Kiara, aos evangelistas Maxwell, evangelista Alexandre, você está me ouvindo? Deus conta contigo, meu amado. Você tem dom, você tem um chamado. Não enterre seu talento. Cristo conta contigo, Ele te ama. Ele te ama. Paulo diz assim: eu esqueço das coisas que para trás fica e prossigo para o alto e consumador da minha fé. Nós temos que olhar sempre para frente, para o alto consumador da nossa fé. Deus conta contigo. Nossa amada irmã Elis, ou dessa família, aos diáconos, às diaconisas, líderes de departamento, as crianças, adolescentes do departamento infantil do Debinge, Alex e família, em especial ao seu filho Moisés, que está um pouquinho enjoado, vomitou um pouquinho. Vamos orar pelo seu filho. A Marielle, né? Aqui, Marielle. Que a letra da minha esposa é uma benção, né? Parece até a letra de médico. Marcele, que teve Covid e está com algumas complicações decorrentes da doença. Vamos orar. As gestantes Lohane e a nora do pastor Robério, por mais um ano de vida do pastor Samuel Brito, que fará aniversário dia 5 de janeiro. Terça-feira. Sebastião e Carmelita, nosso amado irmão, o Sebastião, o esposo da Carmelita, que está internado ainda, né? Sim. Eu vi uma foto no Face e ele estava internado, pegou Covid, mas vamos orar, está lá com as suas filhas, a Camille, a Ingrid e também a Carmelita está junto com ele. Vamos orar por essa família. Celine Valdir, meu filho Luciano, Cate família, Hugo Rayane, Helena, Hugo e Rayane que vai estar viajando do Vigo, a irmã Miriam, que está viajando, irmão Olivine e família, irmão Robertinho e família, Perla, que teve um aborto espontâneo, Silvana e Jorge, que está com alguns problemas de saúde decorrentes da Covid, a irmã Fátima
Diomar e sua família, irmã Sueli, irmã Jorge e toda a sua família. Então, meus amados, é o momento de nós orarmos. Você observa nessas lives quantas vidas, quantas pessoas precisam de nossas orações. Então Deus, Ele conta conosco para nós clamarmos por essas vidas. Amém? Vamos orar? Amado Deus e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, Tu és o Senhor de nossas vidas e nós cremos em Ti. Cremos que quando nós obedecemos a Sua palavra, milagres acontecem. Assim como o Senhor fez ali diante de Pedro, no mar da Galileia. O mar não estava para peixe, estavam cansados, passaram a noite toda pescando. Mas quando Jesus ele aparece, as coisas mudam. Quando Jesus apareceu ali naquele barco, houve uma grande quantidade de peixe. Deus, que possamos crer que nesse ano de 2021 será um ano onde nós vamos ganhar muitas vidas para o Teu reino, muitas famílias. Seremos pescadores de homens. E o Senhor conta conosco para que nós venhamos dar testemunhas de Ti. Testemunhas daquilo que o Senhor irá fazer no nosso meio, na nossa igreja, nas lives, nos louvores, nas orações que serão feitas. Que nós não venhamos a desanimar, mas que venhamos a dar continuidade. Continuando, ó Pai, fazendo a Sua obra, pregando a Sua palavra. Muitas pessoas, ó Pai, acham que não tem dom, que não tem talento, mas todos têm o dom. Todos têm talento. Deus não faz acepção de pessoas. E Deus ele conta com cada um para que nesse ano de 2021 possamos cada vez mais fazer a Sua obra, pregando a Sua palavra. Agora, Deus, que em nome de Jesus o Senhor venha visitar os Seus filhos, aqueles que estão internados, aqueles que estão com Covid, aqueles que estão, ó Deus, com complicações devido a essa doença. Nós oramos e repreendemos pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Ó Pai, Tu és o Jeová Rafá, o Deus que cura. Tu és o Elohim, o Deus que criou todas as coisas. Então, ó Pai, que o Senhor venha visitar os Seus filhos. O Deus que vivifica os mortos, traz à existência as coisas que não existem. Então, ó Pai, que o Senhor venha visitar, visita os Seus filhos, visita cada lar, visita cada família, a cada vida, Pai, que precisa, ó Pai, do Teu auxílio, do Teu poder, da Tua cura, da Tua mão. Deus vai visitando, vai curando, vai tocando, vai repreendendo todo o mal, tudo aquilo que não procede de Ti, ó Pai, na vida dos Seus familiares, na vida dos Teus filhos, que o Senhor venha tocar pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, porque nós cremos na Tua palavra, nós cremos, ó Pai, no Teu poder, e nós cremos que o Senhor está entrando com providência em lares agora, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Nós cremos nesse ano de 2021, será um ano de realizações, será um ano, ó Pai, onde nós vamos lançar as nossas redes, e haverá uma grande quantidade de peixe. Nós iremos colher muitas vidas para o Teu reino. E eu creio em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Meus amados, estamos chegando ao final desta live. Mais uma vez eu quero deixar aqui o convite para os amados irmãos. Neste domingo, ceia do Senhor. Já vamos começar o ano ceando, trazendo à nossa memória aquilo que Cristo fez por nós. Nesta manhã, às 9 horas da manhã, com o pastor Samuel Brito, ali na Igreja Fé para Todos. É o momento de nós cearmos. E eu convido você, convido aos amados irmãos da Igreja Fé para Todos, para nós estarmos presentes ali, 9 horas da manhã, para nós participarmos da ceia do Senhor. Amém? Glória a Deus. E à tarde, às 17 horas, o culto evangelístico com a palavra profética. Estamos seguindo todos os protocolos ainda, estamos ainda vivenciando essa pandemia. Em nome de Jesus, isso já vai acabar. Estamos ali cumprindo todos os protocolos, álcool em gel, mantendo a distância. Você que não tem nenhum problema, pode ir tranquilo, porque nós estamos fazendo o culto com segurança. Amém? Nesse próximo domingo, Avenida Presidente Kennedy, número 1771, ao lado da Praça do Nova Cidade. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo, e eu te espero lá, nesse domingo, 9 horas da manhã, para nós juntos darmos continuidade e cultuarmos a esse Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, do Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos,
não só hoje, mas para todo sempre. E toda a igreja diga amém. Deus abençoe, meu amado. Até a próxima.